Tô com a cadeira, né? Não posso comprar cadeira só. Hã? Não posso comprar cadeira Por quê? porque desparcela tudo. Eu fui ver já, pouco tempo. Tá muito caro? Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo o número regimental, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, público presente. Boa noite você que acompanha pela internet. Ata da 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaberá, realizada em recinto próprio, aos 12 dias do mês de maio de 2014, sob a presidência de Jair Briane Sobrinho, havendo número regimental, constatou a presença dos vereadores Jodair de Oliveira Mota, Pedro Rodrigues Lobo, José Pedro Santos, Antônio Camargo de Oliveira, José Vanderlei Barreira, Everaldo Aparecido de Carvalho, Aparecido Dias Balduino e Pedro Geraldo Novaes Macedo. O presidente declarou aberta a sessão, proverindo sobre as palavras de Deus, e deu início aos trabalhos, solicitando o primeiro secretário a leitura da ata sessão anterior, que após lida, discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores como matéria para o expediente, foram apresentadas as indicações número 48 a 55. Em sequência, foi apresentado o requerimento número 18, de autoria Ver Antônio Camargo de Oliveira, solicita informações sobre o motivo de não ter sido realizado dessolamento do córrego Lava Pés, requerimento 19, de autoria Everaldo Aparecido de Carvalho Balinha, que solicita ao Departamento de Estrada, Rodagem, informações referentes aos valores repassados mensalmente à empresa Vale do Rio Novo para a manutenção e conservação das rodovias, SP 249, que liga Itaberá e Itapeva, é SP 259, que liga a SP 249, distrito em Joromaia, neste município. Esses requerimentos foram discutidos e aprovados pela unanimidade dos vereadores presentes e foram apresentados os seguintes projetos de lei de autoria do Executivo. Número 22, que dispõe sobre diretrizes para elaboração e execução do orçamento do município para o exercício 2015 e outras providências. O número 23, que autoria a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e outras providências. E o número 24, de autoria, que dá crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e outras providências. E o 25, que autoria a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e outras providências. Todos esses projetos foram encaminhados para análise de comissões e, não havendo matéria a ser apresentada, a palavra ficou livre após o pronunciamento de alguns vereadores e passou-se para a ordem do dia. O primeiro secretário fez a leitura de alguns vereadores para que se passe a ordem do dia. O primeiro secretário fez a leitura. Parecer das comissões recomendando aprovações e alterações da proposta de emenda. Número 1, do projeto de lei número executivo. E o número 15, que autoriza a concessão à subvenção social à Associação de Pais e Amigos Institucionais de Itaberá, a APAI. O número 42, de outras providências. Em sequência, esse projeto foi discutido e aprovado pela unanimidade dos vereadores e foi também lido o parecer das comissões, recomendando a aprovação do projeto de lei do Executivo número 18, que autoria a abertura de crédito adicional dentro do orçamento vigente e outras providências. O parecer favorável do projeto de lei do Executivo número 19, que autoria a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e outras providências. Os projetos foram discutidos e aprovados pela unanimidade dos vereadores presentes. Não havendo matéria a ser deliberada novamente, a palavra ficou livre. E após o pronunciamento de alguns vereadores, o senhor presidente encerrou-se a sessão, do que eu, para constar José Pedro Santos, o primeiro secretário, lavei a presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Em discussão, a ata. Em votação. Favorável para a mesma condição e o contrário se levante. Está aprovada a árvore da ata. Como matéria para o expediente, solicita ao primeiro secretário a leitura das indicações 56 a 61. Indicação número 56, 2014. De acordo com o que organiza o regimento interno de seu artigo 151 dessa Casa de Leis, ouvido o doutor plenário, indica o Executivo para que o mesmo providencie junto ao setor competente a aquisição do trator terraceador para atender a agricultura familiar no município de Itaberá, São Paulo. Justificativa: devido à aquisição de um caminhão basculante para transporte de calcário para a agricultura familiar, o nosso município nada mais justo que a aquisição do trator terraceador para fortalecer ainda mais a agricultura para pequenos agricultores.
Pedro Rodrigues Lobo, vereador, choca. Indicação número 57. Indica o Executivo para que mesmo providencie junto ao setor competente a construção de uma lombada na rua Adolfo Bueno Pimentel, mais precisamente em frente à residência número 285, Vila Dom Silva, em nosso município. Justificativa. Devido às altas velocidades em que os veículos desenvolvem nessa referida rua, inclusive o ônibus de transporte de alunos, e com a construção dessa lombada diminuiria bastante os problemas. Pedro Rodrigues Lobo, vereador. Choca. Indicação número 58. Indica o Executivo, reiterando a indicação número 215, de 28 de 11 de 2013, do nobre vereador José Pedro Santos, para que o mesmo providencie junto ao setor competente 2 viagens de pedras para a escola da Agrovila 3 em nosso município. Justificativa. A Agrovila 3 necessita urgentemente de pedras para serem colocadas em frente à escola, pois os dias de chuva viram um verdadeiro lamaçal, dificultando o transporte de alunos. Everaldo Aparecido de Carvalho Balinha, vereador. Apoio José Pedro Santos, vereador. Indicação número 59. Indica o Executivo, reiterando a indicação número 9 de 2014, para que o mesmo providencie junto ao setor competente a iluminação da rua principal no bairro Água Azul, que dá acesso à igreja em nosso município. Justificativa. Os idosos reclamam de falta de iluminação para ir à igreja. Durante as noites, se torna um lugar sem segurança. Everaldo Aparecido de Carvalho, o Balinha, vereador. Indicação 60. Indica o Executivo, para que o mesmo providencie junto ao setor competente, que abra uma valeta na aproximadamente 200 a 250 metros na rua principal, no bairro Água Azul, em nosso município. Justificativa. A rede de água que existe no local está completamente irolada, com vazamento por todas as partes, necessitando que se troque completamente. Daí necessita se fazer a valeta para fazer a troca de encanamento. Everaldo Aparecido de Carvalho, Balinha, vereador. Indicação 61. Indica o Executivo para que mesmo providencie junto ao setor competente que faça alargamento da estrada Cafezal Velho, ligando a propriedade do senhor Roel, passando para o lado da Agrovila 2, em nosso município. Justificativa. Os moradores e agricultores do local não conseguem transportar seus implementos agrícolas, como semeadeiras, canaleiros, etc. Alargamento dessa estrada abriria dificuldade para transtornos. Everaldo Aparecido de Carvalho, o Balinha, vereador. As indicações são encaminhadas para a providência para o Executivo. Como eu já disse aos senhores vereadores, não está na pauta, mas a gente recebeu agora à tarde um ofício da Câmara de Itapeva, pedindo o apoio da Câmara de Itaberá. A gente está mandando uma moção de repúdio a serviço da empresa Vivo. Então, essa moção será votada também. A gente será encaminhada até o setor dessa empresa em São Paulo. Moção de repúdio, número 2, 2014. Os vereadores Antônio Camargo de Oliveira, Aparecido Dias Balduino, Everaldo Aparecido de Carvalho, Jair Briane Sobrinho, José Pedro Santos, José Vanderlei Barreira, Odair Oliveira Mota, Pedro Geraldo Novas Macedo e Pedro Rodrigues Lobo, nos termos do artigo 157 do regimento interno dessa Casa de Leis, vem a estrenar a moção repúdio e a péssima qualidade dos serviços prestados pela empresa Vivo em nosso município, em toda a nossa região. Os serviços da empresa Vivo, pelos quais os cidadãos e empresas também podem público pagar contraprestação em valores elevados, extremamente deficitários, e Itaberá, os demais municípios da região, tanto de telefonia fixa quanto para telefonia móvel, especialmente para serviços internet agregados a esses sistemas. Em relação à telefonia fixa e os serviços de internet, a modalidade SPY da Vivo não disponibiliza linhas, possibilidade de instalação em número suficiente para atendimento de inteirados, serviços de internet, onde instalados transitam com velocidade
reduzida, incompatível com a necessidade das pessoas, principalmente profissionais liberais, empresas do poder público. Os serviços de telefonia móvel e internet vinculados sofrem constantemente apagões e são prestados péssima qualidade, sendo precária. Transmissão de dados, sofrendo telecomunicações, interferência diariamente, viabilizado com ficções, tendo avolumado com situações de interferência de sinal, nos quais os usuários podem ouvir conversas terceiros, pondo grave risco intimidades, honra privada e cidadãos. Por tais motivos, manifestamos nosso repúdio por serviços prestados pela empresa Vivo. Sala de sessões, 19 de maio de 2014. Antônio Camargo de Oliveira, Everaldo Aparecido Carvalho, José Pedro Santos, Odair de Oliveira Mota, Aparecido Dias Balduino, Jair Breno Sobrinho, José Vanderlei Barreira, Pedro Geraldo Novaes Macedo e Pedro Rodrigues Lobo. Em discussão, a moção de repúdio. Em votação. Favorável, permaneça como estão e os contrários se levante. Está aprovado a moção. Então, dia 21, a gente encaminhar até São Paulo para Vivo. Não havendo mais matéria para expediente, deixa a palavra livre para o vereador que dela queira fazer o uso. Nenhum vereador quer fazer o uso, passamos para a ordem do dia. Na ordem do dia, solicito a leitura dos pareceres das comissões, recomendando a aprovação do projeto de lei número 17, de autoria do Executivo, com a proposta de emenda número 001. Comissão Justiça, Legislação e Redação. Projeto de Lei do Executivo número 17, 2014. Proposta de emenda número 1, 2014. Autoria do Executivo. O vereador, secretário, relator. Relatório. A propositura de referência que autoriza a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e outras providências. O voto. Tenho o projeto que está conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculo na Constituição da República, recebendo o parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A propositura em si não encerra ofensas em nenhuma legislação superior, e não cabendo à comissão de causa ponderar sobre aspectos meritórios. O voto pela aprovação juntamente com a proposta de emenda número 1, 2014. Câmara Municipal de Itaberá, 14 de maio de 2014. Antônio Camargo de Oliveira, secretário-relator. Os vereadores membros. Decisão. Votar os demais membros das comissões pela conclusão do secretário-relator. Câmara Municipal de Itaberá, 14 de maio de 2014. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro Santos, membro. A proposta de emenda modificada, Caminical, do projeto de lei número 17, de 7 de abril de 2014, tributa a propositura acima indicar a seguinte redação. Autoriza a abertura de crédito adicional dentro do orçamento vigente e outras providências. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir suplementar, se necessário for, adicional especial no orçamento do ano 2014, em conformidade ao disposto do índice 2 do artigo 41 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 245.850, destinada à construção da praça pública na área urbana no município, conforme o termo do compromisso, celebrado pelo ministro das Cidades, projeto de lei da Caixa Econômica Federal. Artigo 2. O crédito adicional especial definido no artigo 1 terá a seguinte classificação orçamentária. Prefeitura, Secretaria de Serviços e Desenvolvimento Urbano, Serviços Urbanos, Setor de Obras e Serviços e Obras e Instalações. Artigo 3. Para a cobertura de crédito adicional especial devido ao artigo 1, será utilizado o excesso a arrecadação conformidade ao disposto do artigo 7 do índice 1 da Lei Municipal 2.632, de 12 de dezembro de 2013. Artigo 4. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Itaberá, aos 14 dias do mês de maio de 2014. Comissões de Justiça, Legislação e Redação. Everaldo Aparecido Carvalho, José Vanderlei Barreira e Pedro Geraldo Novaes Macedo.
Em discussão, esse projeto. Em votação. Favorável, permaneça como estão e o contrário se levante. Está aprovado com a emenda, com a proposta de emenda número 01, projeto número 17, autoria do Executivo. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos pareceres das comissões, recomendando a aprovação do projeto de lei 20, de autoria do Executivo, com a proposta de emenda número 001, desculpe. Comissão Justiça, Legislação e Redação. Referência ao projeto de lei do Executivo número 20, 2014. Proposta de emenda número 1, 2014. Autoria do Executivo. O vereador, secretário, relatório. A propositura em referência autoriza a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e outras providências. O voto. Tenho que o projeto está conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculo na Constituição da República, recebendo o parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A propositura em si não encerra ofensas em nenhuma legislação superior, e não cabendo à comissão, no caso, ponderar sobre aspectos meritórios. O voto pela aprovação juntamente com a proposta de emenda número 1, 2014. Câmara Municipal Teberá, 14 de maio de 2014. Antônio Camargo de Oliveira, secretário-relator. Os vereadores membros. Decisão. Votaram os demais membros das comissões pela conclusão do secretário-relator. Câmara Municipal Teberá, 14 de maio de 2014. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro Santos, membro. A proposta de emenda modificada, gramatical, com o projeto de lei número 20, de 7 de abril de 2014, fica atribuída à propositura acima indica a seguinte redação. Autoriza a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e outras providências. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autoriza abrir suplementar, se necessário for, crédito adicional especial dentro do orçamento 2014, em conformidade ao disposto do índice 2, do artigo 41 da Lei Federal nº 4.320, 17 de março de 1964, no valor de R$ 425 mil, destinado à implantação de estrutura de armazenamento para comercialização de derivados de plantas medicinais, aquisição de equipamentos conforme compromisso, celebrado o Ministro do Desenvolvimento Agrário da Caixa Econômica Federal. Artigo 2. O crédito adicional especial, devido ao artigo 1, terá a seguinte classificação orçamentária. 1. Prefeitura, Secretaria Municipal da Agricultura, Diretoria da Agricultura, Obras e Instalações, e Equipamentos e Materiais Permanentes. Artigo 3. Para a cobertura de crédito adicional especial, devido ao artigo 1, será utilizado o excesso da arrecadação, conforme a conformidade disposto no artigo 7 do índice 1, da Lei Municipal nº 2.632, de 12 de dezembro de 2013. Câmara Municipal Taberá, São Paulo, 14 de maio de 2014. Comissões de Justiça, Legislação e Redação. Everaldo Aparecido Carvalho, José Vanderlei Barreira e Pedro Geraldo Novaes Macedo. Antônio Camargo Oliveira, secretário. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro Santos, membro. Em discussão, este projeto. Em votação. Favorável para o ministro como estão e o contrário se levante. Está aprovado o projeto número 20, com a emenda número 001. Solicito ao primeiro secretário a leitura do parecer das comissões, recomendando a aprovação do projeto de lei número 21, de autoria do Executivo, com a proposta de emenda número 001. Comissão Justiça, Legislação e Redação. Projeto de lei do Executivo, número 21, 2014. Proposta de emenda número 1, 2014. Autoria do Executivo. Vereador, secretário, relator. Relatório. Propositura e referência à autoria de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e outras providências. O voto. Tenho que o projeto está conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculo na Constituição da República, recebendo o parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. Propositura em si não encerra ofensas em nenhuma legislação superior, não cabendo a essa comissão, no qual ponderará sobre aspectos meritórios. O voto pela aprovação juntamente com a proposta de emenda número 1, 2014.
Câmara Municipal de Itaberá, 14 de maio de 2014. Antônio Camargo de Oliveira, secretário relator. Os vereadores membros, decisão. Votar os demais membros das comissões pela conclusão do secretário relator da Câmara Municipal de Itaberá, 14 de maio de 2014. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro Santos, membro. Proposta de emenda modificada gramatical do projeto de lei número 21, de 7 de abril de 2014. Fica atribuída a propositura, acima indica a seguinte redação. Autoriza a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e da outras providências. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autoriza a abertura suplementar necessário for de crédito adicional especial no orçamento do ano 2014, em conformidade disposto do artigo 2 do artigo 41 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 245.085, destinado à urbanização da praça pública, conforme o contrato do repasse, celebrado pelo ministro das Cidades, projeto de lei da Caixa Federal. Artigo 2. O crédito adicional especial definido no artigo 1 terá a seguinte classificação orçamentária: Prefeitura, Secretaria Municipal de Serviços de Desenvolvimento Urbano, Serviços Urbanos, Setor de Obras e Obras e Instalações. Artigo 3. Para a cobertura de crédito adicional especial devido ao artigo 1, será utilizado o excesso de arrecadação, em conformidade disposto do artigo 7 do índice 1 da Lei Municipal 2.632, de 12 de dezembro de 2013. Câmara Municipal de Itaberá, 14 de maio de 2014. Comissão Justiça, Legislação e Redação. Everaldo Aparecido Carvalho, José Vanderlei Barreira, Pedro Geraldo Novaes Macedo. Antônio Camargo de Oliveira, secretário. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro Santos, membro. Em discussão, esse projeto. Em votação, favorável, permanece como estão e o contrário se levante. Está aprovado o projeto número 21, de autoria do Executivo. Solicito a leitura de pareceres das comissões, recomendando a aprovação do projeto número de lei 23, de autoria do Executivo, com a proposta emenda número 001. Comissão Justiça, Legislação e Redação. Projeto de Lei do Executivo número 23, 2014. Proposta de emenda número 1, 2014. Autoria do Executivo. O vereador, secretário, relator. Relatório. Propositura que em referência que autoriza a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e da outras providências. O voto. Tenho que o projeto está conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculo na Constituição da República, recebendo o parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A propositura em si não encerra ofensa em nenhuma legislação superior, e não cabendo essa comissão, no caso, ponderar sobre aspectos meritórios. O voto pela aprovação, juntamente com a proposta de emenda número 1, 2014. Câmara Municipal de Itaberá, 14 de maio de 2014. Antônio Camargo de Oliveira, secretário relator. Os vereadores membros. Decisão. Votar os demais membros das comissões pela conclusão do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 14 de maio de 2014. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro Santos, membro. Proposta de emenda modificada gramatical do projeto de lei número 23, de 6 de maio de 2014. Fica atribuída propositura, acima indica a seguinte redação. Autoriza a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e outras providências. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autoriza abrir e suplementar necessário for de crédito adicional especial no orçamento 2014, conformidade disposto no artigo 2 do artigo 41 da Lei Federal nº 4.320, 17 de março de 1964, no valor de R$ 51 mil, destinado à aquisição do trator de implementos agrícolas, conforme o termo do convênio celebrado no município de Itaberá, Secretaria do Estado da Agricultura e Abastecimento. Artigo 2. O crédito adicional especial definido no artigo 1 terá a seguinte classificação orçamentária. 1. Prefeitura. 2. Secretaria Municipal da Agricultura, Diretoria de Agricultura, Equipamentos e Materiais Permanentes. Artigo 3. Para a cobertura de crédito adicional especial definido no artigo 1, será utilizado o excesso da arrecadação, da conformidade, disposto no artigo 7
do índice 1 da Lei Municipal no 2632, de 12 de dezembro de 2013. Câmara Municipal de Itaberá, 14 de maio de 2014. Comissão Justiça, Legislação e Redação: Everaldo Aparecido Carvalho, José Vanderlei Barreira, Pedro Geraldo Novaes Macedo. Antônio Camargo de Oliveira, secretário. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro Santos, membro. Em discussão este projeto. Em votação. Favorável, permaneça como estão, e o contrário se levante. Está aprovado o projeto número 23, de autoria do Executivo. Solicita, primeiro secretário, a leitura do parecer das comissões, recomendando a aprovação do projeto número 24, de autoria do Executivo, com a proposta de emenda número 001. Comissão Justiça, Legislação e Redação: Projeto de Lei do Executivo número 24, 2014. Proposta de emenda número 1, 2014. Autoria do Executivo: vereador, secretário, relator. Relatório: propositura em referência que autoriza a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e outras providências. O voto: tenho que o projeto está conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculo na Constituição da República, recebendo o parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A propositura em si não encerra ofensa em nenhuma legislação superior, não cabendo essa comissão no caso ponderar sobre aspectos meritórios. O voto pela aprovação, juntamente com a proposta de emenda número 1 de 2014. Câmara Municipal de Itaberá, 14 de maio de 2014. Antônio Camargo de Oliveira, secretário relator. Os vereadores membros, decisão, votar os demais membros das comissões pela conclusão do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 14 de maio de 2014. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro Santos, membro. Proposta de emenda modificada, gramatical do projeto de lei número 24, de 6 de maio de 2014. Fica atribuída a propositura que acima indica a seguinte redação: autoriza a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e outras providências. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autoriza a abrir e suplementar necessário forno de crédito adicional especial dentro do orçamento do ano 2014, em conformidade ao disposto do índice 2 do artigo 41 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 250 mil, destinado à aquisição de caminhão-truque com caçamba basculante, conforme o contrato repasse celebrado entre o município de Itaberá, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, repassando pela Caixa Federal. Artigo 2. O crédito adicional especial, definido no artigo 1, terá a seguinte classificação orçamentária: Prefeitura, Secretaria Municipal da Agricultura, Diretoria da Agricultura e Equipamentos Materiais Permanentes. Artigo 3. Para a cobertura de crédito adicional especial definido no artigo 1, será utilizado o excesso da arrecadação em conformidade ao disposto do artigo 7 do índice 1 da Lei Federal Municipal número 2632, de 12 de dezembro de 2013. Câmara Municipal de Itaberá, 14 de maio de 2014. Comissão de Justiça, Legislação e Redação: Everaldo Aparecido Carvalho, José Vanderlei Barreira, Pedro Geraldo Novaes Macedo. Antônio Camargo de Oliveira, secretário relator. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro Santos, membro. Em discussão esse projeto. Em votação. Favorável, permaneça como estão e o contrário se levante. Está aprovado o projeto número 24, de autoria do Executivo, com a emenda número 001. Solicita ao primeiro secretário a leitura do parecer das comissões, recomendando a aprovação do projeto de lei número 25, de autoria do Executivo, com a proposta de emenda número 001. Comissão Justiça, Legislação e Redação: Projeto de Lei Executivo número 25, 2014. Proposta de emenda número 1, 2014. Autoriza o Executivo, vereador, secretário, relator. Relatório: a propositura em referência que autoriza a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e outras providências. O voto:
Tenho que o projeto está conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculo na Constituição da República, recebendo o parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A propositura em si não encerra ofensa em nenhuma legislação superior, e não cabendo a essa comissão, no caso, ponderar sobre aspectos meritórios. O voto pela aprovação, juntamente com a proposta de emenda número 1, 2014. Câmara Municipal de Itaberá, 14 de maio de 2014. Antônio Camargo Oliveira, secretário-relator. Os vereadores membros, decisão. Votar os demais membros das comissões pela conclusão do secretário-relator. Câmara Municipal de Itaberá, 14 de maio de 2014. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro Santos, membro. A proposta de emenda modificada gramatical do projeto de lei número 25, de 7 de maio de 2014. Fica atribuída a propositura acima e indica a seguinte redação. Autoriza a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e outras providências. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir suplementar, se for necessário, crédito adicional especial no orçamento 2014, em conformidade disposto do índice 2 do artigo 41 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 15 mil, destinado à estruturação e fortalecimento da assistência farmacêutica em plantas medicinais fitoterapêuticas no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, conforme o termo do compromisso celebrado pelo município de Itaberá com o ministro da Saúde. Artigo 2. O crédito adicional especial, devido no artigo 1, terá a seguinte classificação orçamentária. Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal da Saúde, Assistência Farmacêutica e outros serviços de termos prestados jurídicos, equipamentos e materiais permanentes. Artigo 3. Para a cobertura de crédito adicional especial, devido no artigo 1º, utilizado de excesso de arrecadação em conformidade ao disposto no índice 7 do índice 1 da Lei Municipal número 2.632, de 12 de dezembro de 2013. Câmara Municipal de Itaberá, aos 14 dias do mês de maio de 2014. Comissão Justiça, Legislação e Redação. Everaldo Aparecido de Carvalho, José Vanderlei Barreira, Pedro Geraldo Novaes Macedo. Antônio Camargo Oliveira, secretário. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro Santos, membro. Em discussão esse projeto. Em votação, o favorável para a mesma questão e o contrário se levante. Está aprovado o projeto número 25 de autoria do Executivo com a emenda número 001. Não havendo mais nenhum projeto a ser deliberado, deixo novamente a palavra livre ao vereador que dela queira fazer o uso. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras, senhores aqui presentes, eu quero cumprimentar aqui a nossa colega Patrícia e agradecer pela visita, ela que ocupou por um tempo a cadeira aqui de vereadora. Quero cumprimentar também o ex-vereador que se encontra aqui presente, o Carunchinho, né, que muito nos honra com a sua presença. E gostaria de relembrar aqui a visita do ministro Padilha, que esteve em nossa cidade, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, e que foi recebido por alguns vereadores e pelo prefeito Zé Caetano. Foi uma recepção bastante agradável, o qual ele ficou bastante impressionado com o nosso município. E na palestra final em Itapeva, ele demonstrou que se ganhar o governo do estado,
esta regional vai ser muito contemplada e que vai criar a Secretaria da Agricultura Familiar e que vai trabalhar em cima mais da questão da regularização fundiária e da produção, inclusive com recursos para investimento na agricultura familiar. O vereador Balinha estava lá presente também, né, na quinta-feira. E na sexta-feira eu estive em Sorocaba, onde dezenas de deputados, também o senador Suplicy, mais o ministro Padilha e o presidente Lula estiveram presentes. E que foi assim, uma arrancada para a campanha de governo e da reeleição da presidente Dilma. Eu quero dizer para os senhores, para as senhoras aí, que ouvir o Lula falar é voltar a ser 10 anos mais jovem. Tamanha a experiência, a sabedoria. Um homem que não tem vergonha de dizer onde está errado. E também dizer por que está errado. O que é muito fácil um político errar, não admite o erro e acaba tentando querer esconder, dizendo que o que está errado está certo. O presidente Lula estava lembrando de que a presidente Dilma está sendo atacada na questão da educação. E ele estava nos lembrando, vereador Vanderlei, Vossa Excelência, que é professor, que a primeira universidade que foi criada no nosso país foi no Rio de Janeiro, em 1909, pelo presidente Nilo Peçanha. E de lá para cá, de 1909 até 2004, foram 124 universidades criadas por vários governos que se sucederam. Em 12 anos do governo do PT, são 365 universidades já construídas no nosso país. Então a direita tem que bater mesmo na Dilma, porque se compararmos que foi uma centena de anos e eles não fizeram um terço de universidade para educar os nossos filhos. Por outro lado, na avaliação do MEC, que foi feita agora esse ano, as pessoas, os alunos que mais tiveram nota positiva foram filhos de empregada doméstica e de pessoas que moram na periferia. Foram os que mais tiveram nota. E aqui, senhor presidente, eu tenho cobrado que nós elevamos o valor do investimento na saúde em Itaberá, e que a gente tem cobrado quantos da periferia, quantos alunos da periferia e quantos dos assentamentos estão inscritos e usando essa verba, eu ainda não tenho conhecimento. Mas eu tenho certeza que se der oportunidade para os filhos das famílias de baixa renda de Itaberá e das famílias assentadas a fazer uma faculdade, eles não vão decepcionar. Até porque nós temos informações de que aqueles que conseguem começar a fazer uma faculdade, que são filhos da classe média alta, no meio do caminho trancam a matrícula e abandonam os seus estudos. Se eu fosse falar tudo aquilo que o Lula passou para nós em Sorocaba na sexta-feira, eu gastaria aqui a noite toda. Eu quero fazer um apelo ao prefeito Zé Caetano,
para que ele cobre do setor competente, que deve ser o Marcelo da garagem, com relação à coleta de lixo, se não for algum companheiro que me ajude, porque a reclamação da coleta do lixo está sendo tão intensa que na sexta-feira fica sem coleta. Aí passa sábado e domingo sem coleta. E na segunda-feira não estão passando fazendo coleta. Pois não? Isso urbano ou... Urbano. Urbano. Na José Pedro, hoje não foi feito coleta de lixo. E está sendo seguidamente em várias ruas da cidade, está ficando o lixo sem coletar. Na cidade é o vereador, é o secretário José Antônio. É o responsável dessa área. Não, o Marcelo é rural. Tudo bem, obrigado. Então, estou pedindo, fazendo um apelo ao prefeito que cobre o coordenador desse trabalho, o encarregado, que se faça essa coleta, até porque está virando um lixão na segunda-feira, porque já se passa 2 dias sem coletar. E depois não coleta no dia útil, aí fica complicado. Quero também aqui fazer mais um apelo novamente, que as famílias do Santinês continuam sem médico. Até parece criança pedindo mamadeira, né? É nós, os vereadores, todos os vereadores pedindo médico para resolver o problema do PSF do Santinês e continua sem médico. Eu não sei até onde que vai, mas nós estamos numa situação complicada. É terrível. Eu também gostaria de cumprimentar esse plenário hoje, que está repleto de pessoas. Eu gostaria que fosse assim e até mais em todas as sessões, até para que a sociedade tome conhecimento do trabalho desta casa e também para que possa cobrar suas reivindicações locais, para que a gente possa estar levando ao setor responsável para que se faça os trabalhos necessários. Eu vejo aqui o pessoal da Agrovila 2, o pessoal da Agrovila 3, estou vendo o pessoal da Agrovila 5, o acampamento 13 de maio, e estou achando falta da juventude. Eu estou vendo que esse grupo aqui que lutou por uma reforma agrária na Fazenda Pirituba, a menina chacoalhou a cabeça ali, você ainda não é jovem ainda. Mas já está aqui. Então esse pessoal nosso que bancou a luta pela reforma agrária na Fazenda Pirituba, olhando aqui de cima, a gente vê que esse pessoal já está bem cansado, né? E a maioria, o que não está aposentado, já está sonhando com a aposentadoria. E eu falo do jovem, porque quando o pessoal da zona rural chega na época da aposentadoria, ele perde a força de trabalho. E quem tem que tocar o lote é a juventude. Não é, vereador Balinha? Então nós precisamos fortalecer a nossa juventude nos assentamentos, para que elas não saiam de madrugada e voltem na boca da noite trabalhando de empregados e deixando a origem sem estar exercendo a função que é de produzir. E aí corre o risco do agronegócio engolir a reforma agrária. Essa é uma coisa que eu venho cobrando sempre, porque de uns tempos para cá, em conversa com o vereador Balinha, a gente nota que a agricultura familiar da reforma agrária
compra mais nos mercados do que produzir na terra em que ele possui. Eu quero dizer também aqui que foi aprovado aqui um projeto para a Agrovila 5 de mais de R$400 mil, e que deve já estar, acho que já foi, está indo para pregão, né? Então a Agrovila 5 aí, a associação de lá tem quase R$500 mil para investimentos e desenvolvimento lá das famílias dessa associação e do próprio assentamento. 433 mil, vereador. 400, hein? 433 mil. É isso. Eu quero dizer também que já está indo para um pregão uma verba de mais de R$120 mil para a reforma e ampliação do PSF de Engenheiro Maia. E para a reforma do PSF da Agrovila 3, mais de R$80 mil. E para a reforma do PSF da Agrovila 2, também mais de R$80 mil. Então, tudo isso está sendo feito um pregão agora, para estar começando essas reformas dentro dos assentamentos 2, 3 e Engenheiro Maia. Eu quero fazer um comentário, senhor presidente, com relação ao descaso do saneamento básico de Engenheiro Maia e da Agrovila 3. Não foi lido ainda as cobranças que eu fiz sobre Engenheiro Maia pela segunda vez e Agrovila 3 a primeira vez. Aquelas redes de esgoto que estão totalmente entupidas e estourando no quintal, na porta da casa de moradores da Agrovila 3. O risco de epidemia e o descaso com as famílias é brutal. Na Agrovila 3 não tem Sabesp, mas a Caixa já faz pelo menos, acho que uns 15 anos, não é, Raul? Me ajuda aí, que está entupida. E correndo a céu aberto o esgoto de mais de 70 residências na cabeceira de uma mina. Isso na Agrovila de baixo. E na Agrovila de cima, que são umas 40 casas, corre a céu aberto esse esgoto numa outra cabeceira de mina. Eu não sei, vereador Balinha, se foi lá nessa mina que cai o esgoto onde a máquina foi limpar lá. Isso aí na outra sessão de Câmara, no começo do ano, daí fizemos a cobrança junto com a Sabesp. Eles, como lá é uma rede particular, eles alegam que é uma rede que a OITESP que fez e ele não pode mexer. Até inclusive eles foram um dia lá e tentaram desentupir e não voltaram mais. Né? Tornei a fazer a indicação e falaram, eu sinto muito lá, nós não podemos mexer, porque é uma rede particular. E inclusive esses dias nós tivemos desentupindo de novo lá nós mesmo, mas não consegue, porque a caixa lá embaixo está cheia também, então sim, não tem como mexer. Então, vereador, eu vejo o seguinte, realmente é verdade o que a Sabesp está falando, mas cabe ao prefeito estar cuidando e zelando pela saúde pública e por a limpeza daquela rede de esgoto. Se os senhores vereadores forem ver a situação que se encontra lá, vocês não vão acreditar. É caso de vigilância sanitária, é caso de Ministério Público, é caso de meio ambiente, é caso de polícia. Eu fui fazer uma vistoria
para construir uma casa para um filho de assentado, eu só não coloquei a foto para não denegrir a imagem da família que convive com o esgoto a céu aberto na porta da casa deles. Esgoto que vem da Agrovila da Copava, não é nem o esgoto dele. O esgoto vem lá de cima e sai na porta da casa da pessoa. Eu acho que o povo da Agrovila 3 e de Jeromai tem que começar a se manifestar. Porque a hora que der uma epidemia, não adianta correr atrás de médico. Tem que correr atrás de saneamento básico agora e resolver esse problema lá. Na próxima sessão eu vou falar de novo. Vai ser lido os requerimentos. Tanto que o da Agrovila 3 eu encaminhei ao prefeito. Ele que contrate um caminhão limpa-fossa. Ele que coloque alguém lá para arrumar os esgotos que estourou todos, que não aguentou. Né? Porque em Jeromai é problema do Sabesp. Na Agrovila 3 realmente é problema da prefeitura. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Senhor presidente, nobres colegas, cidadãos presentes, eu gostaria de tecer assuntos aqui variados, mas bem rapidamente. Dizer que essa casa, ela está fazendo o seu papel de legislador e o bom senso da sessão anterior, onde eu usei a palavra de uma maneira até muito humilde, onde eu fiz uma reflexão pessoal sobre o pregão número 48/2014, que envolvia aí R$644 mil do orçamento da saúde do nosso município para 2014, para aquisição de tiras de glicemia. E o bom senso também acho que prevaleceu lá no Executivo, que eu acabei de ver aqui no jornal de hoje, Tribuna, a suspensão temporária desse referido pregão. Então, nós aqui temos que cuidar do dinheiro público, cuidar para que as coisas andem corretamente e, se possível, cuidar antecipadamente antes de ocorrer alguma coisa mais complicada que venha até a dar conotação aí que a gente quer puxar o tapete e quer que as coisas erradas aconteçam, se caso porventura tivesse alguma coisa não muito clara, para prejudicar o Executivo. E não é essa a nossa missão. Nossa missão é procurar esclarecer, orientar, para que as coisas andem corretamente. Fiquei feliz em parte hoje, ao ver o noticiário a nível nacional, do plano lançado pela presidente Dilma, sobre os recursos para a agricultura 2014 e 2015, onde está prevista aí uma safra recorde de 200 milhões de toneladas, e na qual ela subiu consideravelmente aí o valor para custeio e investimento, e que vai totalizar aí um valor de 160 bilhões de reais, sendo 110 bilhões de reais para o custeio da safra e 45 bilhões para investimento, equipamentos e melhoria de armazenamento e infraestrutura. E que também seja contemplado aí os pequenos, a agricultura familiar e os pequenos proprietários que estão sumindo do mapa por falta de crédito e por falta de apoio financeiro, onde até os próprios bancos oficiais não estão dando chance para que esse pequeno agricultor tente novos recursos, novos refinanciamentos, a fim de não perderem seu já pouco espaço rural.
Quero fazer meu desagravo também aqui por uma situação que ocorre em Itaberá e tenho certeza que está ocorrendo em toda a região, quanto à atuação dos Correios, que foi uma empresa a nível mundial de pegar selo na Suíça, pegar prêmios internacionais há mais de uma década atrás e que vem ano a ano sendo dilapidada, vem sendo corroída em sua estrutura funcional e sua estrutura que sempre honrou aí o Brasil como o segundo país no mundo que estabeleceu, através lá de Dom Pedro, essa grande empresa de Correios e Telégrafos. Aqui em Itaberá eu senti nesse mês que as contas não estavam chegando nas casas dos consumidores, da população. E eu fui descobrir que, merecidamente, e os funcionários estavam em férias e que não houve substituição. E que ficou lá um quarto, lá até a boca de cartas, com correspondências atrasadas, inclusive uma que eu fui retirar no próprio correio, já estava vencida há 4 dias, por falta de um entregador chegar até as residências. Isso é um descaso de uma empresa que, embora não tenha um substituto para colocar aí na rua para entregar as cartas, mas não para de gastar milhões e milhões em propagandas a nível nacional aí, que a gente vê pela televisão, pelo rádio e pelos meios de comunicação. Então fica aqui meu desagravo. Outro desagravo é a Secretaria de Transportes, através da Polícia Rodoviária, Polícia Militar Rodoviária, pela falta de fiscalização em nossas rodovias, em caminhões que trafegam aí carregados de calcário, areia, pedrisco, cavaco, sem as normas estabelecidas e sem as normas vigentes em dia, onde esses caminhões, com o vento ou pelo até excesso de velocidade e sem lona, ficam descarregando na pista todo tipo de entulho, de poeira, principalmente do calcário, que tira até a visibilidade dos outros carros que estão atrás ou cruzando com esses caminhões. Já temos um índice nacional dos mais humilhantes em relação ao mundo pelo número de acidentes e mortes em nossas estradas, onde só de sábado para cá, a gente vendo a televisão, 3 ônibus causaram a morte de mais de 40 pessoas, 3 acidentes de ônibus em Minas Gerais, no Ceará, aqui em São Paulo. E fora isso, então, tem mais esses caminhões que burlam a lei e trazem mais perigos ainda, aumentando aí o índice de acidentes e ceifando mais vidas ainda do nosso povo. E para encerrar, dizer da nossa preocupação, senhor presidente, vereadores, e que já desde já vamos procurar dar todo o nosso apoio aqui e cobrar do Executivo providências e principalmente oferecendo o apoio dessa casa em qualquer matéria que seja de nossa alçada, para que a dengue está chegando. Começou no estado de São Paulo, no município, um dos mais ricos do estado, que é Campinas, onde mais de 3, 4 mil casos já está comprovado lá. E veio descendo, já chegou aqui, Itapeva, e me parece que pela internet hoje já saiu alguma coisa que já apareceu um foquinho aqui em Itaberá. Itaporanga já tem, Itaquarituba já tem. E isso é um grave perigo, e onde nós temos que tomar todas as providências de comunicação, usar as escolas, para que ela seja um multiplicador de opiniões e chegue até a mais longínqua residência do nosso município informações corretas sobre o que tem que ser feito para que se evite a proliferação da dengue, que é mortal. Então, que fique aqui esse apelo nosso e que o Executivo conte conosco aqui para providências em projetos, em programas que ele tem que desenvolver para que a gente iniba esse perigo que já está iminente. Seriam essas as minhas palavras e obrigado a todos. A palavra continua livre.
noite a todos. Boa noite, presidente, novos vereadores. Eu queria hoje usar a palavra para falar sobre os projetos que foi aprovado aqui hoje. Agradecer aos vereadores de ter votação em ano aí. E a outra questão levantada aqui pelo vereador sobre a questão da rede de esgoto lá na Agrovila 3, nós vem cobrando ao seu prefeito desde quando nós entramos nessa casa. Até que os vereadores viram a dedicação que foi feita e até agora não foi tomada providência. Só que lá, na verdade, já teve um período de campanha no tempo do seu Walter. Ele prometeu para aquelas agrovilas de estar fazendo a rede de esgoto e pavimentação. Isso já vem, então, desde do mandato anterior, que hoje nós vem cobrando do seu Zé Caetano, que realmente o vereador colocou bem colocado, que está precário mesmo. Até que o médico essa semana procurou eu lá e falou, Balinha do céu, lá não tem como mais que lá no dia de nós tratar da criançada e que aquele problema lá. Só que nós procuramos ali e até agora não foi ninguém lá, por exemplo, para ver. De repente fala para pensar que é mentira, né? Só que isso já vem há 4 anos atrás acontecendo aqui lá. E a prefeitura, por último, ela mandou uma reta escavadeira e abriu o céu aberto lá, no fundo lá, da casa que você foi lá, que é do seu Zelino, né? Antiga casa do seu Zelino. Então, até agora não estou providência. Agora eu procurei o departamento do ITES essa semana em São Paulo, né? Tivemos lá, e também tivemos comentando de novo sobre a questão da rede de esgoto. Até, inclusive, o companheiro Choca teve também, está fazendo acho que um mês atrás, que o Girimbone, que trabalha já com o saneamento básico, prometeu de estar colocando lá uma verba, lá não sei quantos mil reais lá, em rede de esgoto. Só que agora, nessa reunião que tivemos lá, eu achei até que, inclusive, que estava essa emenda do deputado, só que não deu no orçamento dele. Ele colocou um poço artesiano que vai sair para a Agrovila 2. Não saiu essa rede, no começo do ano, que vai ser feita. E até que fiquei preocupado, falei para ele na reunião, que a Agrovila 2, na verdade, o problema maior dela hoje é a rede de água. Ela não tem rede, e saiu só o poço. Então, um outro pepino que vai dar lá também, que não tem, principalmente a rede de água é muito ruim lá. Eu sei porque eles estão fazendo estrada lá e os canos não prestam. Então, está nesse pé. Outra coisa que eu queria também agradecer aí, o companheiro vereador de Pedrão, que nós tivemos em Brasília, está fazendo acho que uns 2 meses, sobre esse projeto que saiu hoje, foi votado hoje, que é do coletivo das mulheres da Agrovila 5, que é essa verba de 433 mil, que é uma verba que vai beneficiar lá, se não me engano, 20 companheiras lá, parece que 20 ou 25, não sei. 32? Desculpa, errei o número. Então, Pedrão, você e o Braz estão de parabéns. É uma verba que nós fomos uma quinta-feira e ela não parecia, foi aderido ao programa, mas não parecia que estava aprovada. Daí fui com o companheiro Pedro, ele pegou o Braz também da prefeitura, e chegamos lá e corre para cá e corre para lá, e no fim deu certo essa verba e está vindo aí para a Agrovila 5. Obrigado, presidente, só isso. A palavra então tinha livre. Queria só colocar a respeito de esgoto aí, sobre Sabesp, principalmente, o vereador Serrinha falou, o Balinha falou, o Lavapé aqui estão jogando esgoto, acabando com o rio Lavapé, o Lavrinha está contaminando com esgoto vazando. Eu acho que a gente tem que tirar foto e pegar tudo isso aí, fazer um requerimento, a partir de ser aprovado, a gente já mandar Ministério Público, Polícia Ambiental, CETESB, e já, vereador, nós fazer já para todos os órgãos competentes para que tomem providência, porque eu desci aqui, uma denúncia aqui no Lavapé, aqui, falaram que a água estava muito suja, fedendo, fui lá, realmente o esgoto a céu aberto lá caindo. Então, acho que a gente tem que fazer isso, já mandar para os órgãos competentes, que isso, daí vem multa pesada em cima deles, quem sabe eles tomam providência. Vereador, o problema nosso lá na rede de esgoto, ali, você comentou até na outra sessão de Câmara, sobre a questão da rede de esgoto ali. O problema maior lá da Agrovila é que o departamento do ITES, não sei qual é o órgão, que nem descobriram que órgão que é, até que na reunião ninguém sabe, não apresentou nada. E eu fui atrás para saber o que está acontecendo. Agora lá o problema é que foi feita uma rede de esgoto muito fina, ela não, entendeu? Foi colocado material de segunda, o dinheiro foi, mas bem feito não foi. E essa caixa hoje ela já está estourou faz muito tempo. Então, eu procurei o Zé, a partir que sai a denúncia, acha quem é o responsável que tem que zelar e deixar isso em ordem. Eu estou achando que é melhor correr atrás de algum emenda de deputado. Mas ela foi feita pelo ITESP? Ela foi feita pelo ITESP. Só notificou o ITESP? É Estado.
Notificar o Estado, então. Alguém fez, alguém tem que pagar. Eu acho que a melhor coisa que nós tinha era eu acho que encaminhar para o departamento, acho que mandar um ofício, oficializar aí daquela questão lá. Para ver, Não, porque é um departamento. O vereador já falou que vai fazer um requerimento. Acho que está vendo o requerimento, né, vereador? A gente já. Vereador, me permita. Tudo bem. Essa rede de esgoto veio com verba do governo estadual, mas ela não pertence ao ITESP. Ela pertence à Agrovila 3. Então, hoje é responsabilidade da prefeitura. A prefeitura que tem que cuidar do saneamento básico. Tem que notificar a prefeitura, então. A outra questão, que antes de fazer a denúncia nos órgãos competentes, Ministério Público, Ambiental, não podemos esquecer que a prefeitura foi multada agora por causa da garagem, por jogar óleo diesel de graxa agora essa semana. Então, se a gente nós for fazer essas denúncias para que venha a Ambiental, que venha o Ministério Público, para multar a prefeitura, nós vamos quebrar a prefeitura e deixar o povo sem atendimento. O que a gente quer é que o prefeito tome providência e evite que isso vá para o Ministério Público, que vá para a Ambiental. Não, mas a partir que a gente fazer o requerimento, venceu o prazo, isso não teve resposta, tem que encaminhar para os órgãos competentes. Então, lá já, o prefeito levou, até que tem uns tubos lá que foi levado para fazer a continuação da rede. Não estou falando, o prefeito, a gente... mexer lá. Eu acho não, a que gente lá tem que conversar, eu concordo, tem que conversar com o prefeito para entrar numa solução. Agora, eu estou falando, assim, por exemplo, Sabesp aqui, Itaberá, não, você viu... Eu conversei com eles, joga lá e eles não põem a mão. Então, agora o prefeito, a gente tem um diálogo com ele direto aí, a gente vai conversar para ver o que pode fazer imediatamente sobre isso, com certeza. Então, são duas situações. Em Jeromaia é responsabilidade da Sabesp. Sim. A Agrovila aqui também, no asilo, aquele pessoal ali que mora naquelas imediações, é problema da Sabesp. Na Agrovila é problema da prefeitura. Só isso, obrigado. A palavra enquanto é livre. Nem mais um vereador que não a palavra. Eu gostaria de passar algum ofício que foi encaminhado a essa Casa de Lei. Primeiro ofício, número 94, 2014. Assunto de informação aos senhores vereadores. Vimos por meio desse informar aos senhores vereadores que esse estabelecimento de ensino realizar no dia 6 de junho, às 8h30, a formatura dos alunos que participarão do projeto Formando os Vencedores, iniciando no ano passado, tendo uma palestra por mês, com atividades posteriores visando a conscientização de uma vida melhor. E sem vícios, as palestras foram realizadas pelo guarda municipal Alisson Reveles, que é guarda municipal de Itraré. Contamos com a presença de todos para o evento. Enviaremos convite oficial em data oportuna. Sem mais, retiramos nossos protestos e estima e consideração. Frávia Ferreira Pedroso, professora mediadora. Arlete Preste Oliveira, diretora da escola. É a Maria Tereza. Então, aquele vereador que puder participar, é para entrar deixar o nome aqui com a secretaria, para entrar em contato. Desde já, eu agradeço o convite e vou expor a minha posição. Dia 6 de junho, eu não estou na cidade. Infelizmente, vou estar uma audiência em Itapeva, no INSS. Vocês sabem o que aconteceu, até durante de falar. É sobre o assunto do meu pai e minha mãe, que eu acabei de perder agora esses dias. Então, desde já, eu agradeço a escola, mas eu não vou participar porque eu estarei em audiência com eles lá, porque a gente está com um problema do falecimento da minha mãe. Presidente, só mais eu esqueci. Pois não, vereador. O vereador Balinha, também na Agrovila 2, eu acho que já saiu licitação até que enfim lá para a escola, né? Para começar a escola, né? Foi um trabalho que a gente correu junto com o pessoal aí. Bem lembrado, vereador. Também quero fazer um convite, fiz ao site da Câmara, já mandei para várias entidades, convido aqui nessa Casa de Lei.
aos vereadores, todos presentes e aos ouvintes, um edital de convocação para audiência pública, que acontecerá aqui na Câmara Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, por seu presidente, Jair Briano Sobrinho, convoca os agentes políticos municipais e convida toda a população itaberaense para participar da audiência pública, que será realizada no edifício da sede do Poder Legislativo, na rua Josefina Silva Melo, 550, Centro, a partir das 18 horas do dia 2 de junho de 2014, para ampla discussão quando a todos os aspectos formais e materiais, principalmente no que respeita à definição da confirmação das metas, prioridades da administração municipal, do seguinte projeto legislativo de orçamentário. Projeto de lei número 22, de 30 de abril, foi o que a gente pediu a dispensa a segunda passada, que está à disposição de todos os vereadores, sobre as diretrizes para a elaboração da execução da lei orçamentária do município, para o exercício 2015 e de outra providência. O projeto encomenda o poder visualizando por inteiro o teor no site do Poder Legislativo Municipal, o site quem tem é fácil encontrar, Câmara Municipal de Itaberá, 13 de maio de 2014. Então, que dia que é a audiência pública, presidente? Audiência pública dia 2 de junho de 2014, às 18 horas, aqui nessa sede. Então, essa audiência pública A gente vai... não pode perder de vir todos os vereadores, que é a hora de discutir junto com o nosso secretário, todos o que está acontecendo, as denúncias que já veio dessa casa de lei, para a gente, né? A gente mandou... Não tem hora para terminar, para nós, todas essas denúncias e dúvidas que tiver, só o vereador está aqui para debater com ele junto com a população, convidar a população para vir, para a gente... É hora da gente tentar acertar alguma coisa que está faltando. O convite está... O ofício, né, do edital está na www.câmaramunicipal.sp.gov.br. Todo mundo tem um acesso e as entidades a gente está levando, protocolando, e também ao senhor prefeito. Só uma pergunta. Todos os órgãos vão participar dessa secretaria? A gente manda um convite para todos. Agora, o presidente não pode... Aqui é um convite, não é uma intimação. Eu não posso garantir que eles vêm. A gente convida, o dever do secretário, prefeito, cidadão participar. Agora fica ao critério deles. Também entrou um requerimento nessa casa de lei do senhor João Antônio Máximo, brasileiro, RG tal, CPF tal, ele não pode divulgar, do bairro Confessal Velho. Venha a vossa presença solicitar o uso da palavra sessão ordinária desse legislativo, a fim de discorrer sobre o seguinte tema: regularização dos assentamentos, Pirituba e Zagrovila. Então, gostaria de, após o término da sessão, a gente vai conversar com o João, ao começar a sessão. Eu não sei se é ele que vai usar a palavra ou é o outro, mas será o outro mesmo então. Então, depois do término da sessão, o que for falar, depois que eu terminar a sessão, vai ter 5 minutos. Depois de 5 minutos a gente vai chamar, então a gente vai dar a conversa. Também deixa eu convidar os vereadores, aqueles que aceitem algum assunto, puder participar, a gente vai ter 5 minutos depois do término da sessão para voltar a essa discussão. Gostaria de fazer um comentário, vou dizer assim, meio polêmico. Tem pessoas na praça que falam bem assim: o prefeito não cuida de tal coisa porque os vereadores seguram. Eu saio em defesa dos 8 vereadores e eu, presidente, o que é seguro e o que não é seguro. Vocês estão aqui, são testemunha. A gente teve 6 projetos hoje de liberação. Nenhum projeto seguro. Nós não temos um projeto na pauta. Nós temos da diretriz, isso aí tem audiência pública, então isso não conta. Não temos um projeto. Então os vereadores não estão aqui para segurar prefeito nenhum, não. Não é o prefeito que disse isso. Foi pessoas que devem não gostar dos vereadores ou não entendem o que o vereador faz. Então fica aqui, para mim é um desabafo como presidente, porque quando diz que a Câmara segura, primeira pedrada quem leva é o presidente. E eu já disse em outra sessão, várias sessões,
Nunca nem um dia eu disse para um vereador segurar na pauta. Eu sei que eles não fazem isso e eu também nunca segurei. Então, agradeço aos vereadores aqui. Todas as quarta-feiras estão dando os pareceres nas comissões. Fica assim, tem vez que fica 15 dias, por quê? Vocês viram que todos os projetos que estão aqui têm uma emenda. O que é uma emenda? Por que emenda? É corrigindo os textos que vêm errado da prefeitura. Nós não podemos votar as coisas erradas. Então, às vezes, fica 8 dias. Porque nós temos um jurídico que ele é concursado por 4 horas. E são muitos projetos que vêm. Hoje vocês viram que tem 6 projetos. Então, para mim é um desabafo. Que fica que os vereadores seguram o prefeito a trabalhar. Isso é mentira. Quem quiser, pega, pode vir aqui. Temos a lei da transparência e pode ver, não tem um projeto na pauta. E esse projeto que entrou hoje tem uns de 15 dias e 3 de 8 dias. Então, isso é o meu... Faço agradecer aos senhores vereadores que faz parte de comissões e é o meu desabafo em algumas pessoas, fique bem dito isso, que critica essa Casa de Lei em nome da presidência que eu estou hoje. Também gostaria de cumprimentar a palavra do vereador Antônio, conhecido como Serrinha, a votação sobre as verbas dos PSF. Foi votado também, aqui essa casa votou, para o Postão, pro Santinês, para Turiba e para Bandeirante e Dom Silva, as ampliações. Só ficou Tomé, e Tomé está correndo atrás porque não entrava no dinheiro, não por falta de dinheiro, por o tipo de modelo que eles têm lá. A gente conversou com o doutor Gilson, a gente está pedindo mais verba para fazer o Tomé. Quer falar, vereador Dair? Boa noite a todos presentes. Tem também, senhor presidente, a questão lá da verba lá que era para ser lá na Cafezal, um novo lá, e daí foi feita a emenda para ir para o Aquinos lá, que nós deveríamos dar uma olhada, porque todos era uma verba globada junto, global, e no que eu estou sabendo, todos os lugares já vão começar as obras, principalmente aqui no Postão aqui. E a do Aquinos, a gente não está vendo aí que o Aquinos, que foi mudado lá no Cafezal para o Aquinos, até agora não está tendo bem lembrado, vereador. Bem lembrado, vereador. Eu não tenho essa informação, mas nós, vereador, cobrar. Fica só uma diferença. Aquele que nós votou, já foi votado, para construção de um PSF. E o que já temos aqui já é a reforma. Mas bem lembrado, vereador, vamos atrás para a gente ver o porquê que não saiu esse. Porque, no que eu estou sabendo, a do posto aqui de saúde já está para começar também. É isso? Porque já foi licitado, né? Senhor presidente, reforçando o pedido do senhor Serrinha sobre os médicos de Santinês, eu queria que o secretário, o senhor executivo, o prefeito, desse informação me declarado ao povo que faz 4 meses estão sem médico, se já tornou um caos. E no dia a dia o povo que mora lá, como Jardim Carolina e Santa Maria, clama pra gente sobre o médico. E até agora ninguém informou nada sobre isso. E parece uma brincadeira já. Semana passada, na última sessão, eu já pedi. E até agora não foi nada feito. Queria que o seu secretário, o senhor prefeito, esclarecesse para o povo. O povo está cansado já. É uma coisa necessária de imediato. Tanto mais outras coisas tem imediato para ser feita aí. E a gente está aí para lutar, para fazer, mas nesse fim da história os vereadores parece que estão se tornando figurinha difícil de se encontrar aí. Não está tendo jeito de recursos nenhum, parece, para eles se ajudarem. É isso que eu pedia. Muito obrigado. Eu gostaria de expor isso também. Até deixei marcado aqui, Santo Inês. Eu fiz um requerimento, um dos primeiros requerimentos aqui, quando fechou o posto, quando o médico foi embora, o Dr. Felipe, e o porquê da ida, que ele não sabia, e a gente, como vamos dizer assim, como um cidadão, a ida dele, para ele, é muito importante. Ele deixou de ganhar X aqui e ganha 2X na outra cidade que foi. Então,
é uma discussão, é um direito dele, é óbvio que tem que ganhar mais. Isso foi o que me responderam por a ida dele. E a não vinda de médico, já cobrei, essa casa já cobrou, todos os vereadores já cobrou. Infelizmente, nós não podemos contratar, nós vereadores, estamos penando. É uma pena, hoje eu conversei com o doutor Gilson, não tem nada lá. Principalmente eu acho, todos nós somos criticados, mas eu, que eu moro naquela vila. Eu moro lá, então a pancada é seca. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Presidente, nessa audiência pública não pode cobrar dele? Nós vamos ter audiência da saúde daí. Então, mas pode chegar nesse... Não pode, né? Devemos, né? Cobrar. O outro item também, o senhor presidente, é sobre a audição de som. E o povo, de novo aí, algumas pessoas, virou de novo um som exagerado, sem respeito nenhum. E se nós consegue, o jurídico aí, movimentar aquele projeto, nem pudesse pôr em pauta aí. É assim, vereador. A gente teve um vacinado, ele não chegou nessa casa de lei até agora. Pelo menos na minha mão não está. Não sei se está na mão de alguém. O que acontece? Existe uma lei já estadual que proíbe isso. Já existe, falta cobrar. Segundo, a partir do legislativo, um projeto, esse projeto gerar gasto. O legislativo não pode gerar gasto ao executivo. Então, o que nós podemos fazer, eu acho que é bem-vindo. Todos nós, vereador, sentar com o prefeito e o prefeito mandar para a gente. Que daí fica a legalidade. Para cobrar municipal daí. A sua altura, que é decibéis, e horário. A palavra continua livre. Nem mais um vereador querendo fazer uso da palavra. Agradeço a Deus e a todos. Declaro encerrada a presente sessão. Então, daqui 5 minutos, nós voltamos. Se alguém quiser ir no banheiro tomar uma água, para a gente ver a fala do Romão.